Esse é mais uma edição do nosso Jornal Geográfico, tá bom? O que vai acontecer hoje? Essa aulinha vai especialmente pro nono ano, mas acho que ela é válida para qualquer pessoa de qualquer idade, tá? Hoje a gente vai falar sobre dois sistemas. O sistema capitalista, que é o que a gente tem instaurado na nossa sociedade desde que acabou a Guerra Fria, tá bom? A Guerra Fria foi um embate entre capitalismo e socialismo que durou depois da Segunda Guerra Mundial até meados de 1990, tá bom? E que construiu nessa concepção, esse regime que a gente vive hoje e colocou ele como sendo a hegemonia mundial, e o símbolo maior disso é a bandeira norte-americana, é o sonho americano, tá bom? Em linhas gerais, o que o capitalismo ele tem, né? A origem dele, principalmente, foi o colapso do sistema feudalista. O que era o sistema feudalista? Onde não existia comércio, não existia moeda. Você trocava a sua mão de obra por você estar na terra do senhor feudal. Ele pegava uma parte da sua produção e você ficava com uma parte, tá bom? Isso foi se colapsando com o aumento do comércio, o ressurgimento da moeda, e aí a gente surge esse sistema capitalista. O que ele tem, principalmente, de característica? A propriedade particular, tá bom? O trabalho é assalariado, a sociedade ela é dividida em classes, pluripartidarismo, ou seja, a gente tem vários partidos políticos, tá? E a lei da oferta e da procura. O que isso quer dizer? Se um produto está sendo muito procurado, a demanda dele cai, ele passa a ficar inexistente no mercado, então o preço dele sobe. É o que aconteceu com leite, com papel higiênico, nessa nossa onda do coronavírus, tá bom? E uma economia que ela é voltada para atender as necessidades do mercado. E o meio de produção, ou seja, com que eu produzo aquilo, ele é uma propriedade particular, tá bom? E quem domina esse meio de produção é quem fica rico, tá? Então o meio de produção ele é privado, tá bom? Seria, por exemplo, eu trabalho numa máquina, mas a máquina não é minha, tá? O capitalismo, ele visa sempre o lucro, tá bom? A máxima dele é que quanto mais lucro, melhor, tá? Independente de qual seja esse caminho. A primeira fase dele foi com as grandes navegações, tá bom? O mercantilismo, quando Portugal se lançou atrás de novos mercados, a Espanha saíram tentando dominar novas terras. Foi inclusive essa tomada, essa toada mercantilista que trouxe os portugueses aqui para o Brasil, tá? Então a gente tinha o que para sustentar esse capitalismo na sua primeira fase? Principalmente o Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? É quando um pedaço do espaço, por exemplo, vou citar o caso do Brasil, ficava sujeito às regras de Portugal e só podia fazer comércio com ele. Ou seja, Portugal comprava da gente por um preço absurdamente baixo e vendia para a gente os meios de produção por um preço extremamente alto. Isso fazia com que a balança comercial deles, ou seja, a riqueza deles, fosse sempre maior do que seus gastos. E isso deu crescimento econômico para eles, tá? E também a divisão internacional do trabalho. O que é a divisão internacional do trabalho? Os países da Europa eram vistos como centro produtores de tecnologia, centro produtores de inovação, e os demais partes do mundo, que eram as colônias, elas produziam só matéria-prima, tá bom? A segunda fase, ela foi industrial, com a Revolução Industrial no século XIX, tá bom? E a gente tem uma mercantilização e uma mecanização do processo de produção. Ou seja, com a invenção da máquina a vapor, eu conseguia produzir muito em bem menos tempo. Quando eu produzo muito em bem menos tempo, gera duas coisas. Um acúmulo de riqueza, porque eu amplio a minha produção, só que também gera um problema da distribuição. Eu preciso ampliar meus mercados. Isso aí fez com que a gente começasse a ter um êxodo rural, as pessoas vinham para a cidade. Por quê? Porque compensava comprar, porque o preço caía lá embaixo, a produzir no campo. Então as pessoas vieram para a cidade, passaram a consumir, aumentou-se a procura, aumentou também a oferta de produtos e se popularizou então essa produção industrial. Então é por isso que hoje a gente vai no mercado e compra o leitinho na caixinha e não tem uma vaquinha no quintal e ordenha ela. Por quê? Porque é mais fácil, é mais viável, tá? E a terceira parte, a terceira fase do capitalismo, vem sendo o capitalismo financeiro. O que é o capitalismo financeiro? É a fusão entre a indústria e o banco,
tá bom? Uma indústria, ela pega e fala, quero dividir em 100 partes a minha indústria. E ela divide as chamadas ações. E ela manda para o banco. E o banco vai especular e vai produzir riqueza sobre isso. Por quê? Porque a empresa vai pedir um X por essas ações. O que o banco conseguir vender a mais que isso, o que ele vai fazer? Vai ter mais lucro, tá bom? Então a gente tem um fortalecimento do que? De multinacionais. Por exemplo, a rede McDonald's. Ela está em praticamente 90% do globo. Isso é bom? Para ela é ótimo. Isso é ruim? Do ponto de vista cultural, podem haver críticas. Mas do ponto de vista do capitalismo, ela conseguiu uma fluidez máxima do seu capital. Porque ela está em todo lugar e todo mundo gosta. Ela produz lucro para ela, através da produção. E também produz lucro para o banco. Porque se ela valoriza, as ações valorizam e o banco também vai ganhar dinheiro, tá bom? Algumas concepções, tá bom? Que a gente tem. A gente tem essa concepção liberalista. O que ela defende? O liberalismo. Ela defende a propriedade privada e a iniciativa da livre concorrência. O que é a livre concorrência? Vamos supor, o Burger King começa a fazer concorrência com o McDonald's. Eles vão lutar entre si para ver quem vai conseguir pegar mais cliente. Como que isso é efetuado? Através da baixa de preço. Isso se aplica para o McDonald's, se aplica para o combustível, se aplica para tudo. Na teoria liberalista. Funciona? Não. Porque as empresas, elas se organizam em cartéis, ou seja, elas impõem um preço mínimo e aí ficam variando entre aquilo. Só que a taxa de lucro já está garantida grandemente dentro dessa ideia. Pós-liberalismo, ali entre o século XIX e XX, quando o capitalismo foi ficando financeiro, surgiu a ideia do keynesianismo. O que é o keynesianismo? Que o Estado ele tem que intervir na economia. Por quê? Porque o que aconteceu com o liberalismo? Eles exploravam muito, e se você não fosse adepto a essa exploração, você era descartado. Ah, mas como isso aconteceu? Por exemplo, nas fábricas inglesas, trabalho infantil, a jornada de trabalho era de 16 a 18 horas por dia, certo? Isso é justo? Na lógica do capitalismo é. Por quê? Se um cara não quer trabalhar 16, esse patrão demite ele e contrata outro. É humanitário? Não. Então o keynesianismo entrou para falar o quê? Que o Estado tem que colocar algumas regras. Por exemplo, a carga horária de trabalho de 8 horas, estabelecer um salário mínimo, dar mínimas condições para que o trabalhador consiga viver humanamente e também faça parte, não se desvincule a lógica do capitalismo, tá? E aí, depois disso, já a partir de 1970, quando tudo se informatizou, né, veio a internet, esse fenômeno que tornou as coisas, a produção, além dela ser material, a produção dessa mesa, por exemplo, ela também é tecnológica, tem todo o design, tem todo um trabalho que é não material, tá? Então ele quer o quê? Que é a ideia do neoliberalismo, que veio depois do keynesianismo, tá? Ele quer a ideia de que aconteça uma construção onde o Estado ele participe sim, só que de uma forma mínima. Então é uma ideia de você deixar o mercado se autorregular e você ter uma influência mínima. Por exemplo, o Estado garante educação, garante saúde, tem algumas garantias mínimas. Mas, por exemplo, leis trabalhistas, o neoliberalista ele já vai contra, por exemplo, direito ao 13º, a férias, esse tipo de coisa. Então são essas três ideias que toaram a ideia do capitalismo durante a sua existência e a gente continua caminhando porque é o sistema que a gente tá bom? Para fazer frente a isso, a gente tem a ideia do socialismo. Só que quando a gente fala de socialismo, a gente só consegue pensar em Karl Marx, tá? Karl Marx ele criou o socialismo utópico científico. O que isso quer dizer? Que ele percebeu esse sistema capitalista e escreveu que a única forma de o trabalhador conseguir se libertar dessa opressão que ele sofre, dessa exploração, é através de uma revolução socialista, onde ainda haverá Estado. Só que os meios de produção, eles serão divididos, não serão mais privados. E tudo que você produzir vai ser dividido de forma igualitária dentro desse sistema, tá bom? Temos exemplos disso funcionando na Comuna de Paris. Canudos, por exemplo, dentro do Brasil, foi um exemplo disso.
Era uma região seca, era uma região improdutiva. Antônio Conselheiro conseguiu fundar ali uma vila que vivia sob os moldes socialistas. A produção era produzida por todos e dividida por todos. Foi dizimado pelo exército, né, da República e tudo mais, mas é um exemplo de comunismo que funcionou, como também a Comuna de Paris, se vocês quiserem pesquisar. E é essa a ideia, tá bom? E que depois disso tudo a gente consiga atingir o ápice, que seria o comunismo, que não existiu em nenhum lugar do mundo, tá? Cuba, Coreia do Norte, a gente teve um regime socialista, tá? Não teve regime comunista em nenhum lugar do mundo. Não chamem ninguém de comunista sem saber o que é comunismo, tá? Porque no comunismo não existe sociedade, não existe classes, tá? Não existe propriedade privada e não existe Estado. Existiu algum regime no mundo que não teve propriedade privada, não teve classe, não teve Estado? Não, não existiu. Então, de fato, o comunismo não colocou. Isso é utopia, tá? Dentro desse socialismo científico de, por exemplo, Marx, surgiram outras linhas de socialismo. Por exemplo, socialismo cristão. Ele surgiu quando? Na época da industrialização, onde padres, freis, eles se uniram para tentar defender o direito do trabalhador à vida, tá? Então ela surgiu ali dentro do proletário, dentro dos industriais, da produção e dos produtores, e está relacionado diretamente à política, né? Ele aspira o quê? Qual que é o desejo do socialismo cristão? É otimizar a situação do mercado de trabalho para que o trabalhador consiga trabalhar, mas também ser visto como um olhar humano, tá bom? Por exemplo, tem algumas pessoas dentro que acreditam nesse socialismo cristão, que a gente conhece. Frei Beto, Leonardo Boff, e um que é bem conhecido é o nosso Papa, né? O Papa Bento XVI acreditava na lógica capitalista e o Papa Francisco, ele acredita nessa lógica do socialismo cristão, tá bom? Ele rompeu com esses paradigmas e por isso que a gente tem tanta divergência de ideias até entre os católicos, tá bom? Essa construção dele de ideia de mundo, de ideia de igualdade vem do socialismo cristão, tá bom? Além, né, o que se deriva também é essa ideia do comunismo, que seria uma sociedade de 100 classes, sem propriedade privada e onde vai ter uma produção. O comunismo, ele interpreta, por meio das escrituras do Antigo Testamento e do Novo, que o modelo da sociedade socialista é o que mais se aproxima do modelo cristão. Então, não, o comunismo não quer matar a igreja, quer destruir a igreja, como algumas pessoas pregam e acreditam. O socialismo acredita que, com a evolução para o comunismo, a gente teve uma liberdade religiosa onde todos seriam respeitados e que a ideia que mais o comunismo é a ideia que mais se aproxima dos mandamentos da Bíblia, tá? Então nega-se a propriedade privada do capital, prega-se a divisão igualitária dos bens e que não existam classes, não existe uma elite, não existem os explorados, todos serão de maneira iguais, comuns, tá? Ainda baseado nos pensamentos socialistas, surge o ludismo ou cartismo. O que isso quer dizer? Eram operários que acreditavam que as máquinas e a revolução, né, industrial, o desenvolvimento de novas tecnologias, ia acabar com o valor do trabalhador. De certa forma, eles estavam certos. Porque, por exemplo, uma colheitadeira de cana, ela faz em 1 hora o que 100 cortadores de cana fariam. Então, os outros 99 foram substituídos e apenas um que conseguiu ter uma formação para dirigir ela, ele continua empregado. E como eles tinham essa ideia, eles entravam, invadiam as fábricas e destruíam o maquinário nessa forma de protesto contra o regime capitalista industrial, tá? Por exemplo, tem um trecho de uma canção ludista que diz, ó: nós marchamos para realizar a nossa vontade, com machado, lança e fuzil, meus valentes cortadores, os que com apenas um forte golpe rompem as máquinas cortadeiras. Por quê? Os cortadores foram substituídos pelas máquinas de corte dentro da indústria de pano, tá bom? Então essas canções exaltavam a valorização do trabalhador frente às máquinas. E tem-se também a ideia do anarquismo, que é onde a gente vai conseguir subir
num nível de respeito aos nossos direitos e ao direito do próximo, onde a gente vai não necessitar de nenhuma forma de repressão vinda do governo, de classes, de nada, tá bom? Então, a igualdade nos distritos eleitorais, o voto universal, o voto secreto, eleição anual, pagamento aos membros do parlamento, abolição da qualificação segundo posses, tá bom? E ideologia política se opõe a qualquer tipo de hierarquia e de dominação, como eu já disse para vocês, tá bom? Então, acho que esse é o panorama principal aí do comunismo e do socialismo e do capitalismo. Lembrando que o comunismo se deriva das ideias socialistas, tá bom? Tem as ideias do socialismo científico, que vem de Marx, o cristão, que foram pessoas de dentro da igreja que escreveram sobre as ideias dele. Tem a ideia do comunismo, que é a abolição de tudo, e a ideia anarquista. Dentro do capitalismo a gente tem as 3 fases, que é o que eu quero que vocês pesquisem, tá bom? E tá aí na pesquisa de vocês. E também essa forma aí do socialismo, sua difusão e como que isso acontece. Por quê? Por exemplo, o professor Leandro Carnal, ele diz que a gente entrou em crise e o capitalismo entra em crise por falta de utopia. Porque, por exemplo, na época da Guerra Fria e no pós, a gente tinha medo da ameaça comunista. Hoje já se viu que é uma ameaça que ela nunca vai existir e que dificilmente vai ser instaurado esse governo. Mas era uma utopia que algumas pessoas lutavam. E essa falta de luta, falta de uma utopia a seguir, está fazendo com que as pessoas sejam consumidas pelas desigualdades de dentro do sistema capitalista, por exemplo. E isso está levando ao alto índice de depressão, ao alto índice de suicídio. Mas fica aí um questionamento para a gente pensar, tá bom? Galerinha, até a próxima edição. Fico grato aí pela atenção de vocês. Tchau, tchau.